Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula na classe dos jovens. Aula hoje de número 6, que tem por título Jonas, Deus ama quem você detesta. Eu sou Saul Cardoso e aqui ao meu lado está Gil Soares, a paz do Senhor a todos. Gil Soares, professor também da Escola Bíblica Dominical. A nossa aula tem por textuário Jonas 3 e versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus ama quem você detesta. Olha o título da nossa lição. Como seria amar alguém que se detesta? Quando a gente entra para o texto bíblico e a gente liga a nossa vida cristã, a gente fica um pouco meio que num dilema nesse título. Deus ama quem você detesta, mas existe crente que detesta outro crente ou outra pessoa? Meu Deus, claro que existe, né, meus irmãos? E é por isso que nós estaremos aprendendo um pouco sobre esse homem Jonas, que detestava a nação de Nínive. E por este motivo ele estava fugindo para Tarsis. Mas nós vamos aprender que devemos amar quem Deus ama. Devemos amar quem Jesus ama. E assim nós, aprendendo com Cristo, estaremos vivendo em harmonia com o nosso irmão, amando o próximo, segundo as Escrituras nos orientam. Vamos estar lendo o tópico 1. O tópico 1 está falando sobre Jonas. E a revista ela já vem nos apresentando quem é Jonas. Jonas é filho de Amitai. Aqui nós vemos Jonas, um profeta que estava próximo de Nazaré. E lá no Novo Testamento nós vemos algumas pessoas dizendo: veria coisa boa vindo de Nazaré. E aqui nós vemos que próximo a esta cidade Nazaré também estava o profeta Jonas, filho de Amitai. E o que levou ele a fugir em um ponto foi o zelo pela obra de Deus, ou seja, o zelo pela palavra de Deus, pela lei e pelo seu povo. Olhando para a nação Nínive, ele enxergava um povo sem direito à salvação, um povo sem direito à vida eterna, a Cristo, a segunda chance, porque o povo de Nínive, capital da Assíria. A Síria era um povo que não tinha piedade, não tinha coração, maltratava o povo que era capturado na guerra. Ele maltratava, dilacerava, não tinha compaixão. E Jonas, observando tudo isso, analisou no seu coração: este povo precisa ser castigado. Mas Deus vê como o homem não entende. E Deus vê de uma forma diferente, porque Ele tem misericórdia. E por causa dessa misericórdia, Deus dá ao pecador, aquele que é miserável, desgraçado, uma segunda chance. E Ele vem mostrando nesta passagem, através do profeta Jonas, que por pior que seja o ser humano, se ele se voltar para Deus, tem jeito sim. Aleluia. Gil, aleluia. Vamos ouvir o Gil no tópico 3, falando aqui também um pouco na nossa escola dominical. Glória a Deus, falando aqui sobre o ponto 2, onde fala a revista sobre o testemunho. Este livro, ao contrário de muitos dos demais profetas, é um relato histórico que fala sobre a vida de Jonas. Ele é um dos únicos profetas que testemunhou o acontecimento. A maioria deles profetizaram as situações. Ele não, ele viveu
aquele acontecido. E esse livro de Jonas, ele não é uma fábula, nem um conto de fada, ele é uma parte da vida de Jonas, onde ele viveu, ele decidiu contar para aumentar a fé dos irmãos, e até porque muitas pessoas naquela época passavam por um processo semelhante ao de Jonas. Ele quis passar aquilo da maneira que ele pôde viver, da maneira que ele viveu, que ele conseguiu sobreviver, e mostrou aquilo para todos eles, que precisamos, Deus ama aquele a quem nós não queremos amar. É isso que ele falou? Isso. Nossa, você tem. Por isso, Jonas, ele é o próprio autor do livro, que ele descreveu a sua história, esse acontecido, e ele pôde provar nesse acontecido, na vida dele, o quão grande é o amor de Deus sobre aqueles que ainda nós podemos não estar amando, podemos não estar querendo o bem daquelas pessoas. Aí, como o nosso Saulo foi bem feliz em explicar aqui, ainda que a gente queira o mal daquelas pessoas, o Senhor, ele quer bem, e mostra dentro desse texto e contexto aqui da vida de Jonas, desse testemunho, que todos têm a sua oportunidade diante do Senhor, voltando e se entregando nos caminhos do Senhor. Todos têm sua oportunidade, vendo aqui no livro de Jonas. Amém? Maravilha! Gil, nosso professor. O livro de Jonas, igual ao livro de Obadias, ele é uma profecia de Deus não para Israel, mas para outros povos. Obadias, ele profetiza contra Edom, e Jonas é escolhido por Deus para profetizar na cidade de Nínive, para falar a povos que não pertencia ao povo exclusivo de Deus, que era o povo de Israel. Nós vemos esses dois profetas como escolhido por Deus. Um, Obadias, que era profetizando a ruína de Edom. E agora Jonas, que tinha que profetizar, mas com o intuito de salvar o povo, a nação que era os ninivitas. Então nós vemos que o olhar de Deus abrange a todo mundo, como está escrito lá em João 3,16, onde a palavra diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós não servimos a um Deus que é um Deus carrasco, que só quer punir, maltratar ou matar as pessoas que desobedecem. Deus sempre está dando uma chance, várias chances, para que o homem venha se arrepender. O que nós devemos concluir na palavra de Deus é que Deus também tem o seu limite. Quando o limite de Deus acaba, aí vem o castigo, aí vem a punição. Então nós vamos entrar aqui no subtópico 3 do ponto 1, a história do livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro histórico e ao mesmo tempo profético e ao mesmo tempo atual. Por quê? Porque nós podemos enxergar à nossa volta várias pessoas que se assemelham aos ninivitas, ou seja, pessoas que parecem serem merecedoras de um castigo divino. Então, no nosso contexto atual, muitas das vezes nos colocamos numa posição igual a de Jonas. Temos que falar do amor de Deus e muitas vezes nos seguramos, desejando que elas não conheçam a Deus e que Deus a perdoe. E que nós venhamos aprender que Deus, pela sua misericórdia, quer salvar a todos e te usar e nos usar para que elas venham ser conhecedoras da palavra que salva e que liberta o homem. O livro do profeta Jonas foi um acontecimento real. Ele viveu o que ele profetizou
como disse o nosso professor Gil. Aleluia! Então, o livro de Jonas é uma história que acompanha nos nossos dias um acontecimento que realmente aconteceu. Profeta Jonas, ele paga a sua passagem para entrar em um navio e fugir para a cidade de Társis. Então chegamos à conclusão que o profeta de Deus, ele tem escolhas. O homem de Deus, ele pode fazer as suas escolhas, mas sempre o que vai prevalecer é a vontade divina e soberana de Deus. Se você se entregou ao Senhor e se a sua vida pertence a Ele, Ele vai te usar e te chamar para que a obra dEle, a vontade dEle se cumpra na sua vida. Precisamos sim tomar decisões, fazer escolhas, mas sempre o que vai prevalecer é o querer de Deus na sua vida. Amém? Ponto 2, a experiência do profeta. Gil. Glória a Deus. Aqui no segundo tópico, a experiência do profeta, onde fala a ordem divina. Vemos que o Senhor, ele veio a chamar Jonas para cumprir essa missão. Então, vemos que foi uma ordenança divina do Senhor para com o profeta Jonas. Qual é o ponto que chegou essa cidade? Olha o ponto que chegou essa malícia, que chegou a ponto do Senhor chegar a chamar diretamente o seu profeta e falar: vai àquela cidade e anuncia a eles o que está por vir. E Jonas, naquele momento de receber isso, ele quis negar a ordem divina, que era ir em Nínive. Ele tentou fugir para uma cidade vizinha, cidade de Tarse, desceu para ir com uma embarcação, pagou ali a sua passagem, e ele tentou fugir da ordem divina. Mas, como bem diz aqui o professor Saul, quando nós aceitamos a Cristo e estamos incumbidos de fazer a obra do Senhor, nós temos o direito, nós podemos ir e vir aonde quiser, porém, quando aceitamos a Cristo e decidimos fazer a obra dele, ou fazemos, ou ele põe nós a provar. Assim como aconteceu na situação de Jonas. Jonas decidiu fugir dessa ordem divina a qual o Senhor tinha dado a ele, e por isso ele passou por um processo ao qual fez com que ele voltasse à ordenança, que era a ordem divina do Senhor, que é de chegar a Nínive e anunciar o que estava por vir. Amém? Amém. Tópico 2, subtópico 2, a fuga e a tempestade. Deus, ele vem com o chamado ao profeta, e o profeta, ele foge, pegando assim um navio e indo em direção a Tarse. E aí, como diz no próprio texto bíblico, que o povo do navio se desesperou e cada um começou a clamar o seu próprio Deus. E vendo que não havia uma resposta do seu Deus, chegaram à conclusão: alguma coisa não está certa. Aí tira Jonas lá do porão e diz: clame ao seu Deus. E ele mesmo reconhece: não preciso nem clamar, já sei que eu sou o problema, eu sou a causa. Por quê? Porque todo homem de Deus que tem o chamado de Deus sabe quando Deus está o atraindo para uma missão. Você que é servo de Deus, que aceitou o chamado, e aí circunstâncias da vida onde há vento, onde há tempestade, onde há vale, onde há levante,
Pare e pense. É a tempestade permitida por Deus para que você volte de onde você parou. Volte ao início de tudo, porque Deus escolhe os seus vasos para fazer a obra. Deus não quer vasos covardes, mas Deus chama pessoas que Ele escolhe e Ele capacita. Nossa vida de alegria e harmonias será somente na vida por vir. Nesta terra nós sabemos que nós precisamos obedecer o chamado divino. E como servo de Deus, olhando para esse texto, a passagem de Jonas, nós aprendemos uma lição, que não podemos fugir ao nosso chamado. Se o seu chamado é ensinar, ensine. Se o seu chamado é ministrar, ministre, pastoreie, louve, mas esteja na sua posição com propriedade, trabalhando e executando as suas tarefas com amor. Se Deus te chamou para executar a tarefa de limpeza da casa de Deus, trabalhos que muitos consideram muito simples, mas que outros já não consideram. Se Deus te chamou para executar, desempenhar tarefas simples, faça com amor, não desprezando o que Deus colocou na sua mão. Lembramos do que o apóstolo disse a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, mas execute com sabedoria, com zelo, porque Deus vai requerer isso da sua mão. Jonas, ele estava fugindo porque ele não queria ver a nação vizinha, que era os nínives, convertido, arrependido, porque ele sabia que se falasse a palavra de Deus, tinha a possibilidade do povo se arrepender. E como servimos a um Deus misericordioso, que quando o homem clama, quando o homem se arrepende, quando o homem se humilha, Deus, ele age com a misericórdia. Jonas, conhecedor que Deus é um Deus de misericórdia, fugiu, mas o fato dele fugir é que ele não queria que o povo fosse salvo por Deus. Ele não queria que Deus desse uma segunda chance ao povo de Deus. E isso, Deus move a sua mão. Deus vem na tempestade, Deus leva a baleia para engolir, o grande peixe para engolir Jonas, criando uma situação querendo dizer que se existe uma possibilidade de um povo corrompido voltar ao acerto, voltar ao novo caminho, se existe uma chance, Deus ele vai até o fim para dar a chance que esse povo precisa. Aí a gente olha para a nossa vida no cotidiano. Você vê seu filho, você vê seu parente, seu conhecido que está indo para a profundeza. E aí você olha e fala assim, não tem mais jeito. Mas aí continua orando, continua buscando, continua intercedendo. E aí Deus olha e vê uma possibilidade daquela pessoa se converter. Por quê? Porque quando era novo, ouviu a palavra. Quando ele era novo, ouviu falar de Cristo, ouviu falar da salvação. Então, agora já está velho, no caminho torto, fora da posição, mas sabendo da verdade. Então, se Deus vê que se ele ouvir a palavra novamente, ele vai se arrepender, então ele vai usar o profeta, ele vai usar o pastor, ele vai usar o ministro, os missionários, para ir ao encontro dessas pessoas. Então nós vemos que Deus amou muito os ninivitas e o homem de Deus, que no caso era o crente, estava desprezando. E aqui nós mostrando, a revista nos mostra que como Deus age, nós também devemos agir. Amém? Vamos para o outro tópico, tópico 3, subtópico 3 do ponto 2, o arrependimento do profeta. Gil, nosso professor Gil. Glória a Deus. Falamos aqui, continuando aqui no terceiro ponto do segundo tópico, onde diz o arrependimento do profeta.
Vemos que nos textos a seguir do livro de Jonas, o profeta Jonas, ele já havia se arrependido ali no barco mesmo, quando ele viu toda aquela situação acontecendo, todos os marinheiros já cada um buscando ao seu Deus, e começaram a procurar soluções e não encontravam, até que encontrou Jonas lá na parte de baixo do barco dormindo. E aí foram questionar com ele. E ele, em outrora, mais pra frente, ele passa a dizer aquilo que eu sou servo de Deus e isso está acontecendo por minha causa. Ele já mostrou, começou a mostrar um arrependimento daquela situação que já estava acontecendo. Um arrependimento de não ter ido cumprir a ordenança divina que fora passado ali no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, que Deus já chamou ele: Jonas, vá a Nínive. Ele já sente um arrependimento disso. E aí vemos que após ele sentir aquele arrependimento, ele chega a questionar os marinheiros e fala com eles: me lança no mar, que isso vai cessar, que vai acalmar essa situação. Mesmo assim, eles decidem ainda tentar mais um pouco, lutar naquela situação, não acreditando naquilo que o profeta estava dizendo. Eles começaram a dispensar algumas coisas ali, mas continuava a piorar, e o Jonas me lança no mar. Quando lançaram ele no mar, o mar se acalmou e eles todos temeram ao Senhor. E vemos que quando ele foi lançado ao mar, veio até ele um grande peixe que nos dias de hoje nós temos como baleia, mas a Bíblia nos relata como um grande peixe, que engoliu ele, mas não como forma de punição, mas sim como uma forma de proteção, por causa da situação que ele havia se negado a estar cumprindo. Então veio como uma proteção. E passando ali dentro daquele peixe, durante 3 dias, ele ficou 3 dias e 3 noites naquele local. E ele começava aos poucos a relembrar, a ter sua consciência voltando aos poucos. E aí ele começou a falar com Deus. Ele começou a falar com Deus e pedir a Deus sobre aquela situação. Outrora que ele foi lançado nas profundezas e quebrantando o seu coração diante de Deus, mostrando um verdadeiro arrependimento diante de Deus. E hoje não é diferente nas nossas vidas, na vida daqueles que ainda não servem ao Senhor. Porque eles passam por um processo tão grande, podemos dizer uma doença, um grande peixe, uma financeira, um grande peixe, uma perda muito grande, um grande peixe. E eles passando por essa luta e se achegam ao Senhor e se demonstram quebrantados. E aí o Senhor entra com a providência dele, vendo aquele arrependimento, e traz aquele arrependido, aquele ser humano do coração quebrantado à tua presença, e vai ter contigo. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 55, verso 6, capítulo 55, verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. E vemos que Jonas fez isso. Ali ele não tinha mais, ele tinha entre ele uma parede estomacal daquele peixe, ele não tinha mais saído. Mas naquele momento que ele recobrou a consciência, ele falou: eu vou buscar o Senhor, porque se eu achar ele, eu sei que o Senhor vai comigo. Ele buscou enquanto podia achar, e assim que o Senhor chegou a ele, ele voltou, porque estava perto. Amém? Esse foi o arrependimento do profeta Jonas. Amém?
Amém, maravilha. Este é o Gil, grande professor da Escola Dominical, e nós já queremos te convidar também, quando você possível, esteja conosco na nossa escola presencial. Nós estamos sempre buscando ao Senhor. Se você não pode vir na nossa congregação, vá a uma igreja mais próxima da sua casa, não fique em casa, porque a escola dominical é um ensino teológico, onde nós aprendemos a palavra de Deus, amém? E você que não pode ir, que está conosco, você pode deixar aí nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão e também a sua colocação. Estamos sempre aprendendo mais e mais e sabemos que também você é professor porque você tem algo para ensinar. Então vamos agora para o ponto 3 da nossa lição. A lição do livro. E o ponto 1 tem por título A Pregação de Jonas. Aqui nós vemos que todos os fatos da fuga já terminou. Agora nós temos já um profeta obediente, porque todas as dificuldades já ficou para trás. Agora ele entendeu que é melhor obedecer do que sacrificar. Então aqui ele já está voltado para a nação de Nínive. Quando Jonas chega na cidade de Nínive e começa a profetizar, ele começa a profetizar o final da nação, o fim do povo. Ele anuncia um Deus irado para aquele povo. E ele começa a atacar o povo com a fúria de Deus. Ele vem com uma profecia que atingiu em cheio o coração dos ninivitas. E eles puderam enxergar a ira de Deus para com eles. De forma que, depois que a mensagem foi entregue, a nação de Nínive se humilhou, se arrependeu aos pés do Senhor. Mas nós vemos que a profecia de Jonas, por sair da boca dele, nós esperaríamos o quê? Já que vem de um profeta arrependido e agora obedecendo ao Senhor. Nós esperaríamos um profeta vindo com uma palavra profética, porém vindo também com o lado amoroso do grande Deus. Mas Jonas, ele vai atacando. A profecia, ele vai como uma rajada. Deus vai destruir, Deus vai acabar com a nação, com o povo. E ele vai embora. E aí o que acontece? O povo recebe a mensagem de Jonas com muito temor, levando eles ao arrependimento, à humilhação aos pés do Senhor. Eles rasgam as suas vestes, eles fazem jejum e eles buscam a Deus, buscam assim o arrependimento. E aí, o que salva o povo é o coração quebrantado, é o arrependimento de espírito. Ainda que mais para frente, nós vemos que a nação se corrompe de novo, o povo se corrompe de novo, mas aí é outra geração, outro povo que não ouviu essa profecia de Jonas. Quando a gente vai lá para os livros dos reis, que nós enxergamos, lemos os escritos sobre Acabe, quando a gente fala de Acabe, a gente tem uma leve volta para um rei pecador, um rei iníquo que desobedeceu. Mas quando vem a profecia dizendo que a ira de Deus viria sobre Acabe, ele vai para o quarto, ele vai para os seus aposentos e ele se humilha aos pés do Senhor. Aí depois vem novamente a profecia dizendo: Acabe, porque você se humilhou, o meu castigo virá, mas não no seu tempo, e sim no tempo dos seus filhos. Por quê? Porque houve o arrependimento da cidade, o arrependimento do povo. Então o que nós devemos entender com esse texto de Jonas, nesta passagem, neste período, é que quando a profecia é verdadeira e de Deus, ela causa uma transformação, ou diretamente para a salvação, ou diretamente para a perdição. Mas a profecia vinda da parte de Deus, ela atinge o seu objetivo, ou salva ou se perde, mas ela cumpre e ela vem porque a profecia é a palavra viva de Deus e ela causa um impacto, uma mudança, e essa mudança é instantânea, repentina, acontece no ato. E nós vemos aqui que a nação de Nínive, ela alcançou a misericórdia de Deus.
Amém, professor Gil? Ponto subtópico 2, e assim nós já vamos indo para o final. Amém. Glória a Deus, dando continuidade aqui, tópico 3, onde fala, tópico 3, subtópico 2, o descontentamento do profeta. Glória a Deus. Vemos que o profeta Jonas, ele ficou muito descontente com a situação, ao qual, segundo ele, no coração dele, ele já acreditava que fosse acontecer. Que era ele ir até aquela cidade, daquele povo ao qual ele tinha conhecimento, que era um povo violento, que era um povo que naquele período não queria crer em Deus, não queria aceitar, mas ele já tinha plena certeza que pela misericórdia do Senhor ser tão grande, e por o Senhor não querer que nenhum ser humano se perca, ele ia ter misericórdia se aquele povo se arrependesse do que até aquele dia tinha feito. E ele saiu a pregar naquilo e pregando e falando, em 40 dias tudo estará sendo destruído. E pregando, e eles começaram a se sensibilizar com aquilo e gerando um arrependimento. Eles se arrependeram daquilo e daqueles pecados que tinham feito. E aí tanto que decidiram até fazer jejum, começaram a se santificar e mudar aquela situação. O Jonas ficou muito irado e falou, é como se ele dissesse, tá vendo? Por isso que eu não queria. Porque a minha intenção era que aquele povo fosse destruído por tudo que eles já tinham feito. Mas se eu fosse lá falar, se eu fosse lá anunciar isso, eles iam se arrepender, e o Senhor Deus ia ter misericórdia deles. E foi assim que aconteceu. Ele sabia que Deus ia ter piedade, ia remover aquele juízo ao qual já estava, segundo o que eles estavam vivendo, predestinado ali. Mas o Senhor mudou. Por quê? Por causa do arrependimento. Assim é na sua vida. Ainda que você esteja passando um processo que você acha que não tem mais saída, se tiver com Jesus, se entender o que o Senhor está querendo com você, Ele entra na sua vida, Ele revoga decreto e fala, não, eu vou mudar essa situação. O desejo de Deus de não punir imediatamente o pecador. Ele quer que, como eu disse, que cada um se salve. A cada um se salve a si mesmo, porque a salvação é individual. Mas na maioria dos processos, precisa de alguém para estar intermediando esse conhecimento, intermediando, assim como Jonas foi usado para ter que ir até Nínive, passar aquilo para aquele povo. Assim hoje, nós estamos aqui ministrando essa aula e passando isso para você. Ainda que o processo que você esteja passando, o Senhor pode ter misericórdia da sua vida. Ainda que várias pessoas olham para você e digam, não tem saída, não tem jeito. A palavra nos mostra no livro de Jonas que tem. Embora aqueles que não acreditam, mesmo sabendo, falam, não tem jeito. Aí comenta alguma coisa de Deus para você, assim como o Jonas fez, e a coisa muda. E ele se arrepende. Aquele não era para ter tido misericórdia. Aquele era para ter seguido o seu juízo. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor quer mudar. O Senhor quer que todos se salvem. E vemos que Deus, Ele mostrou-lhe um exemplo sobre uma planta, ao qual o Senhor fez nascer em um dia, aleluia, e no outro dia ela já morreu. E Jonas começou a questionar sobre a perca dessa planta. Você tem compaixão de uma planta, mas não se compadecia de uma cidade inteira, e uma planta que nem foi ele que plantou, nem foi ele que regou, e ao qual uma cidade inteira ele não tinha misericórdia, mas de uma planta ele tinha. Ele começou a questionar sobre isso, se arrependendo porque foi o que tirou.
E vemos que o Senhor, Ele confronta isso e expôs essa situação e mostra que a misericórdia divina do Senhor é inexplicável. Vemos que naquela cidade todos já estavam com o seu juízo ali para ser executado, a sua sentença a ser executada. E o Senhor falou: Jonas, vai lá, como dissemos, a ordem divina, vai lá e fala para eles, fala para ele meu nome, que se não se arrepender, em 40 dias essa situação vai acabar. Em 40 dias vão ser consumidos. E ele fez isso. Só que aí eles se arrependeram. E o Senhor teve misericórdia. E Jonas se arrependeu desse feito ao qual o Senhor fez. E por isso ele já não estava querendo seguir até essa cidade, porque ele já sabia ao quanto o Senhor é misericordioso. Amém? Maravilha, amém? Saulo Cardoso. Ponto 3, e já encerrando aqui. Deus ama quem você detesta. Gil, quando eu faço essa pergunta, ou essa afirmação assim, jovem, Gil, Deus ama quem você detesta. Mas no nosso contexto que a gente é cristão, a gente entende isso como uma coisa boa e é normal. Com certeza Deus é assim. Mas se você não é cristão e você não conhece esse lado espiritual que a gente vive, e a gente chega e fala, Deus ama quem você detesta, aí você se retrai e fala, como eu vou servir a um Deus desse, que está do lado dos meus inimigos? Aí a gente já quer brigar com o crente e brigar também com esse Deus. Deus, eu quero o Senhor do meu lado e não do lado do meu inimigo. É verdade, a gente já quer discutir como você quer estar do lado do meu opositor. Mas que Deus é esse, né, Gil? E a gente fica se perguntando, como assim? Um ponto fácil de se enquadrar isso é quando você encontra pessoas que sofreram um mal por outra pessoa. Então, ela detesta aquela pessoa. Mas a palavra diz que é para você amar, né? É para você amar. E não cabe ao homem a vingança. Não cabe a Deus. Vingança. Cabe a nós orar pelo aquele que nós odiamos. Orar porque nós odiamos? Mas como pode um negócio desse? Orar porque a gente odeia? É por isso que a palavra muitas vezes causa choque no nosso coração, no coração do homem natural. Que é difícil entender estas questões. O próprio Jesus ele fala, né? Ora pelos seus inimigos. O próprio Jesus fala no momento da crucificação: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Meu Deus! Rapaz, já encerrando aqui essa aula com esse conselho a você. Se você tem uma causa difícil, coloque nas mãos do Senhor, porque a Deus cabe o juízo sobre o seu inimigo. A nós só cabe o quê? Uma coisa, que é amar e tolerar e orar pelos nossos inimigos. Meus irmãos, Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o Saulo Cardoso e esse aqui é o Gil Soares. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz e amém.